Olá, Wagner. Oi, Ilza. Tudo bom com Tudo bem? você? Tudo e com você? Tudo jóia. A imagem e o som tão bons? Então, para mim tá perfeito. E o meu, Deixa eu para ajustar você? aqui. Tá perfeito você. A minha claridade aqui tá boa, tá tranquilo? Tá tranquilo. Tudo bem. Então, Que que, bom. que, que Que bom estar bom aqui com você de novo. mais uma vez aqui, né? Bater um papo aí. Hoje nós vamos falar sobre a questão da mulher, né? Da contribuição da mulher na questão da espiritualidade. Então, assim, Wagner é um grande amigo, né? Além de ser um grande amigo, é um escritor que já tem vários livros. Está lançando um novo agora, né, Wagner? Acabei de lançar o 14º livro, Ilza. Está disponível no site do IPPB gratuito. O livro fala da ligação espiritual do Brasil com o Japão. É um livro muito bonito. Hum, tá bom. Aí, quem quiser já pode baixar o livro do Wagner aí no IPPB, né? Então, assim, para mim é sempre uma alegria muito grande estar com você, né? Aprendo sempre muito. É muito bom estar aqui junto com você. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, conversar, bater um papo aqui, né? E aí eu vou deixar Wagner. Wagner dispensa apresentações, mas ele pode falar um pouquinho dele também, se apresentar aí. Olha aí, acho que o pessoal que está entrando aí, todo mundo já me conhece, né? O pessoal hoje está muito interligado, interconectado, né? Conhece muita gente Uhum. que tem trabalhos aí na internet, principalmente. E Ilza, a gente acabou nem conversando antes para fazer um roteiro, e de propósito, porque eu falei, vamos deixar um bate-papo por intuição. E eu pensei, por exemplo, inicialmente, se a gente tivesse feito no Zoom, eu teria imagens de várias mulheres incríveis ao longo da história, que eu admiro, que eu mostraria e contaria um pouco da história delas. Como a gente não tem esse recurso de imagens para projetar aqui no Instagram, eu pensei em fazer uma outra coisa, tá? A gente pode até, se você quiser, desdobrar hoje para uma outra data, a gente fazer no Zoom, e aí eu posso mostrar a biografia da Blavatsky, da Anne Besant, a Ivone Pereira. Olha, quantas mulheres incríveis a gente tem aí no histórico, vamos chamar assim, espiritualista. E eu poderia fazer uma apresentação contando um pouco das histórias espirituais dessas grandes mulheres. Então, o que eu pensei assim, que eu senti por intuição, viu, Ilza? A gente está no mês da Uhum. mulher, a gente sabe que a história é extremamente machista, a história registrou 99% dos feitos dos homens, né, deixando a mulher em segundo plano. Eu, como homem, sei disso, admito isso. A história é machista e nós temos, ao longo da história, ou melhor, tivemos grandes mulheres dando apoio a grandes mestres que estiveram no mundo. E eles apareciam, mas por trás deles haviam grupos de mulheres orando, vibrando energia, em lugares isolados, principalmente na Índia antiga. Sabe, às vezes aparecia um mestre lá, um rishi, e pouco se sabia que às vezes dentro de um templo ou dentro de uma choupana na floresta da Índia, tinha um grupo de mulheres fazendo mantras apoiando aquele grande mestre. A mesma coisa a gente tem, por exemplo, grandes mestres do Ocidente, mulheres incríveis dentro de templos, por exemplo, no Ocidente, mosteiros, orando e mandando energia para sustentar o trabalho daquele mestre que aparecia em público. Só que isso a história não registra. E o sagrado feminino, essa força da mãe, principalmente, e antes de mãe, mulher, é muito forte espiritualmente. Aí o que eu pensei, se você assim permitir? Eu vou contar o caso de uma presença espiritual que incorpora esse arquétipo do sagrado feminino que eu vejo há muitos anos. Aí, se você quiser, eu começo contando um pouquinho, porque eu acho que a melhor forma de homenagear as mulheres nesse mês das mulheres é falando de um ser que incorpora todas as mulheres numa manifestação. E o que eu vejo disso assim espiritualmente? Então, se você quiser, a gente começa o papo por aí, depois a gente pode abrir para o pessoal fazer perguntas. Você é a dona, eu só sou aqui o convidado e vou falando o que você pedir. Não, de jeito nenhum, a live é sua. Pode fazer como você quiser. Então vamos Tranquilo. lá. E aí eu deixo aberta essa possibilidade, se você quiser, a gente pode marcar no mês que vem uma live, aí no Zoom, depois a gente pode arranjar um jeito de passar concomitante no YouTube, lá no seu canal,
aí sim, eu trazendo imagens, aí eu falo da Blavatsky, da Annie Besant, a Mataji, a irmã do Babaji na Índia, grandes mulheres, eu conto algumas coisas e do histórico delas, mostrando imagens delas, né, fazendo a biografia do sagrado feminino de mulheres que mexeram com a espiritualidade. A gente pode desdobrar isso com a segunda parte, mas teria que ser no Zoom para eu poder mostrar as imagens, tá? Tudo bem, pode sim. Então vamos lá. Podemos fazer sim. Ô Ilza, há muitos anos eu vejo uma presença, essa presença ela não tem uma forma humanoide, uma luz, tá? Ela toma a forma que ela assim deseja, utilizando a capacidade do corpo sutil de ter alta plasticidade e plasmar tudo que a consciência deseja, ela pode plasmar a forma que ela quiser. Então, esse ser de luz, ele trabalha em cima do arquétipo do sagrado feminino de todas as culturas. A gente olhando no passado, se a sociedade era patriarcal, quando falava de um princípio absoluto, falava Pai divino, Pai celestial. Se a sociedade era matriarcal, naturalmente que se falava Mãe divina, né, geradora de tudo. Então, ao longo da história, diversas culturas tiveram referências do feminino corporificadas em seus ícones culturais, em presenças que apareciam e eram relacionadas a isso. Então, na Índia, por exemplo, aquela divisão clássica que você fala do absoluto, Brahman, o todo, e aí divide em Brahma, Vishnu e Shiva, que é criador, preservador e transformador. Então, cada uma das três ramificações do alto tem uma consorte feminina em pé de igualdade. Então, Brahma tem uma esposa dentro do contexto hindu que se chama Sarasvati. A Sarasvati, para os hindus, é a deusa da arte, da cultura, da criação. Tudo que tem a ver com elaboração, criação, inspiração, é a Sarasvati, não é o Brahma. Então, por exemplo, poeta, músico, compositor, pintor, escritor, vai fazer algo, evoca a força da Mãe Divina Sarasvati, porque Brahma, o criador, a esposa Sarasvati, ela trabalha com criação no sentido lúdico. Vishnu, que é o preservador, a esposa dele se chama Lakshmi, né? Lakshmi Deu uma travada. normal. E deixa eu fazer o seguinte, deixa eu só mudar de lugar aqui aqui mais para perto do sinal. Espera só um instantinho. Deixa eu acender a outra luz aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Às vezes o sinal corta porque muita gente está em casa, Ilza, e aí o que acontece, o sinal hoje da internet aqui está muito congestionado aqui em São Paulo, porque muita gente está usando a internet, né? Então, aqui também. voltando também, né? Voltando. Então, Brahma, a esposa Sarasvati, criação. Então, Vishnu, que é o preservador, a esposa dele se chama Lakshmi. E é legal eu expandir esse conceito feminino da Lakshmi, deusa da abundância, da prosperidade. O que acontece, Ilza? Quando você fala prosperidade, as pessoas só imaginam prosperidade material, né? Ter objeto, ter coisas, ter poder. Entretanto, a gente sabe, sucesso nem sempre representa felicidade. A gente tem muitas pessoas com sucesso, muita grana, se matando, se jogando do prédio, se enchendo de álcool ou de droga. Então, uma coisa é o sucesso, outra coisa é o estado de consciência da pessoa lidando com o sucesso. Então, quando você fala prosperidade e abundância, é óbvio, a gente precisa ter uma residência legal, um meio de locomoção bom, um emprego legal. A prosperidade, nós estamos no mundo, precisamos de recursos para poder trabalhar e fluir melhor e gerar coisas. Entretanto, se a gente não tiver uma prosperidade interna, a gente não consegue lidar com a prosperidade de fora, Ilza. Então, mesmo que não haja prosperidade fora, se houver prosperidade de consciência dentro, a pessoa lida bem com a falta, com as coisas e consegue atravessar as provas dela com um equilíbrio dentro. Então, Lakshmi é a abundância de consciência, não é a abundância de posses materiais. É importante explicar esse arquétipo. Muita gente ora para Lakshmi pedindo coisas, não é isso. O que se pede é a abundância de consciência para lidar com as coisas ou eventual falta delas em alguns momentos. Então, isso é Lakshmi, aspecto da Mãe Divina, abundância de consciência, sabe? A espiritualidade que a gente tanto ama,
está dentro dessa abundância, permite olhar as coisas com outros olhos. E Shiva, o terceiro aspecto, o transformador, a esposa dele se chama Parvati, que é a deusa da alegria, da dança, da energia e da cura. Então, para cada um dos três aspectos, Brahma, Vishnu e Shiva, você tem uma consorte feminina, uma Shakti, como é chamada na Índia, no mesmo pé de igualdade. Então, se eu falo Brahma e Sarasvati, os dois são um. Se eu falo Vishnu e Lakshmi, os dois são um. E se eu falo Shiva e Parvati, os dois são um. E tudo isso é um, que é Brahman. Então, dentro do conceito clássico da velha Índia, cada uma das consortes tinha o mesmo poder do consorte masculino. Entretanto, como a Índia, os arianos entraram na Índia e entraram com um conceito patriarcal, é claro que se fala de Brahma, Vishnu e Shiva muito mais em conta. E acontece que a Mãe Divina, qualquer um dos três aspectos, pode desdobrar várias facetas expressando de forma diferente. Por exemplo, Ilza, aqui no contexto católico, quantas Nossas Senhoras existem? Várias, todas dimanando de uma só, mas cada uma com um aspecto. Então, no hinduísmo, notadamente a esposa do Shiva, Parvati, é desdobrada em tantos outros aspectos da Mãe Divina, por exemplo, Jagadamba, a mãe do universo. Olha que conceito bonito, né? Uma, a mãe do amor. Kali, a negra, a mãe preta, o negrume sideral. A Kali é uma deusa negra, porque se fala que a pele dela negra é o tecido sideral do universo. Então, se a gente tirasse as estrelas, Ilza, existiria o negrume sideral, quer dizer, a pele da mãe preta. Então, ele irradia de dentro dela a luz que forma as estrelas que salpicam o tecido sideral, o negrume sideral de vida. Então, Kali é a mãe, no sentido útero, que gera a vida universal. Então, estou pegando pelo aspecto da Índia, porque expande melhor. A gente vai avançando isso, a gente vê no Egito a trilogia clássica, Osíris, o pai, Ísis, a mãe, e Horus, o filho. Então, temos a deusa Ísis. Nas iniciações clássicas do Antigo Egito, os neófitos passando pelas provas iniciáticas para se tornar, então, iniciado dentro dos conhecimentos herméticos, até um dia chegar num grau de mestrado, os candidatos passavam por várias provas no Antigo Egito. Não estou falando do Egito de hoje, mas o Egito histórico. Então, o candidato às vezes ficava dentro de um quarto escuro, Ilza, fazendo prática para perder o medo do desconhecido, o medo do invisível. Não se podia admitir um iniciado com medo do invisível, com medo das entidades extrafísicas às quais ele teria que lidar nas saídas do corpo, nos eventos anímicos mediúnicos. Então, no escurinho, para testar a têmpera do candidato, para quem que o candidato orava durante as provas? Não era nem para Osíris, o pai, e nem para Horus, o filho. Era para Ísis, era a madrinha dos iniciados. Era ela que dava força na cela escura. Então, muitas imagens herméticas que surgiram na Europa milênios depois, evocando essa época, tanto do Egito quanto da Grécia, mostram o iniciado numa câmara escura com uma bola de luz perto, que é a deusa Ísis, que é a luz que sustenta ele na hora das provas. Se a gente avança para a Grécia Antiga, quantas deusas a gente tinha? Diana, Deméter, as deusas gregas com qualidades também representando esse arquétipo feminino. No Ocidente mais moderno, a referência de mulher é a Maria, mãe de Jesus, dentro da cultura da gente. Então, por onde? E outra, na China, a deusa Kuan Yin, a deusa da compaixão. Então, nós temos essas referências de mães divinas em vários lugares. Então, voltando ao início, essa presença espiritual, que muitas vezes eu vi em experiências fora do corpo e em vivências espirituais, é uma luz, e ela toma forma, Ilza, de um dos aspectos femininos da Mãe Divina nessas culturas todas. Eu acho que ela faz um turno. Então, ela tira um tempo e ela toma a forma da deusa Ísis, uma deusa morena, quase mulata do Egito, né? E ela, então, opera por sobre a atmosfera hermética clássica. De outra feita, em outra época, ela toma a forma de uma deusa grega, por cima da atmosfera iniciática da velha Grécia. De outra maneira, ela toma a forma da Kuan Yin e opera por sobre o astral da China. Ou toma uma das formas das divindades da Índia, Sarasvati, Lakshmi ou a Parvati, né? Ou a forma da Maria, e também a forma de Iemanjá dentro do contexto da Umbanda. Eu já a vi de todas essas formas, eu vejo esse ser, quando ele permite, ele e ela, não dá para a gente
categorizar, eu falo ele e ela, mas ela toma o formato do sagrado feminino das grandes mães de toda a história e me dá a sorte, me dá a permissão de eu vê-la em vários trabalhos de assistência tomando a forma dessas deusas. Então, eu acho que a melhor forma de falar da mulher e de homenagear a mulher no seu mês é eu contar dessa presença que tantas vezes me ajudou e que personifica o sagrado feminino de várias culturas. Eu achei que era melhor contar isso aqui, Ilza, porque traz uma ideia que homenageia todas as mulheres. A gente sabe que o espírito não tem sexo. Nenhum de nós somos consciências espirituais, cidadãos do universo, estando aportados em corpos físicos no momento para viver determinadas experiências, como homens e mulheres temporariamente. Então, Ilza, nós não somos sequer humanos, nós estamos humanos, homens e mulheres no presente momento, vivendo as experiências que a gente tem que viver no contexto dessa vida presente. Mas todos nós somos consciências, centelhas vitais, vinda do todo. Entretanto, aqui embaixo na matéria, a manifestação de um homem é de um jeito, a manifestação da mulher é de outro jeito. Então, tradicionalmente, a mulher está mais ligada à cura, ao coração, aquela coisa de abraçar. O homem mais ligado à parte da mente, à parte da força. E é claro que se houvesse um equilíbrio entre ambos, nós teríamos uma humanidade muito melhor. Como nós temos ambas as naturezas em nós, o sagrado feminino e o sagrado masculino, achar um ponto de equilíbrio entre ambos em nós seria perfeito. Entretanto, aqui na Terra, o sagrado masculino desequilibrou-se e por isso atacou o sagrado feminino ao longo dos séculos, manietando a mulher, não reconhecendo nela o espírito que a mulher é. E o que acontece? Hoje o próprio homem está todo desequilibrado, precisando resgatar o sagrado feminino dentro dele para equilibrar o seu sagrado masculino. E em boa parte as mulheres também, algumas se perderam no sagrado feminino e se desequilibraram. E também precisa equilibrar o sagrado feminino e o masculino dentro delas. Isso não tem nada a ver com sexualidade, mas a natureza do espírito. Apenas a expressão externa é homem ou mulher, mas dentro de nós precisa haver um resgate. E o resgate do sagrado feminino é necessário, Ilza, porque durante séculos o masculino, que não é sagrado coisa nenhuma, vem fazendo violência contra a mulher, vem oprimindo a mulher, e isso aí não é o sagrado masculino, isso é o ego masculino, que é uma outra história. O sagrado masculino estaria em pé de igualdade com o sagrado feminino, porque o espírito é o equilíbrio de ambos. Mas o masculino, que não está sagrado, desequilibrou, e aí ao longo da história o homem vem cometendo violência, e a gente vê nos noticiários toda hora feminicídio. É um negócio absurdo. O que precisa? Um resgate do sagrado feminino, que são os valores da mãe dentro, né? A cura, o aconchego, o abraço, o perdão, tudo isso falta para nós todos, enquanto humanidade, para a gente equilibrar. E pior, Ilza, a maioria dos governantes são homens. E isso é assim há um tempão. Então, é preciso mais mulheres ascendendo politicamente também, economicamente, profissionalmente, para poder equilibrar. Mas também, ao mesmo tempo, espiritualmente também. E é isso que eu vejo nessa presença espiritual que aparece para mim. Eu vejo nela um amor, ou melhor, eu sinto que é totalmente diferente, Ilza, sabe? Uma presença que vem, ela te olha, não te condena a nada, te compreende perfeitamente, te trata como se fosse um dos filhos, entre zilhões de outros filhos, não há condenação, existe compreensão perfeita, te conhece inteiro. Sabe aqueles defeitinhos que você tem, escondidinho, todos nós temos? Ela sabe de tudo e não condena nada, não há condenação, porque o sagrado feminino não trabalha com condenação, não é típico disso. É amor, é compreensão, é abraço, é aconchego, e é muito importante a gente estar falando disso, né, no momento presente que a gente tem em 2021, com tanta coisa louca acontecendo aqui no nosso planeta, falar que o sagrado feminino é também espiritual, tá? É uma força espiritual, uma egrégora, como é chamada no ocultismo, uma atmosfera de amor profunda, e eu tenho a sorte, Ilza, de vez em quando perceber essa presença em experiências espirituais. É muito lindo, né? Muito gratificante a gente poder ter esses contatos. E é interessante também, eu não sei se você concorda comigo, mas a gente perceber
que, de uma certa forma, o feminino aqui na Terra representa essa energia, né? Então, se Sim, sim. a gente exerce o nosso papel, né? Como deveríamos, porque o desequilíbrio é justamente a gente estar saindo do nosso lugar para ocupar um outro lugar, né? Que não é o nosso, porque o nosso lugar seria a integração dos dois, né? Como essa Sim. energia faz. E se a gente começasse a perceber que o amor é que rege tudo, a gente estaria expressando essa energia que é representada por esse ser que você fala. Que a É, gente representaria esse ser, né? E aqui embaixo, Wilson, a gente está tão enganado, tão iludido com essa questão de sexualidade, de macho e de fêmea, que o que acontece? Quais eram aqueles jargões populares que todo mundo falava? Homem não chora, o homem tem que mostrar fortaleza. Conversa fiada, homem chora, homem fica vulnerável, homem fica doente. Não tem nada disso. Mulher também fica vulnerável, fica doente. Ambos estão numa situação reencarnatória na Terra, sujeitos a várias vulnerabilidades. Mas outrora, o homem, para poder manter a suposta força que ele acha que tem, né, tinha que manter no tacão, falando, não, o homem é forte, não chora. E ficou aquela história de entubar emoções e não expressá-las. E a mulher sempre expressou melhor a parte emocional. Então, quando você se vê, Ilza, de frente com uma entidade dessa, um ser de luz, que é como se fosse uma mãe divina espiritual, você fica totalmente desarmado. Deixa eu me dar um exemplo. O que a gente chama de amor aqui na Terra, Ilza, na verdade é um conjunto de emoções totalmente confusas, né? O que a gente É chama de mais amor, apego. por exemplo, eu te amo, mas se eu te pegar com outro, eu te mato. A gente chama esse negócio de amor, né? Ou a pessoa quer ir embora, você não quer deixar, não acha que não tem que ir porque é sua. Então a gente desequilibrou a esse ponto. Então, o homem, principalmente, é dotado de uma emoção violenta, Ilza, em sua base. A maioria dos crimes nessa área é perpetrada pelo homem. Tem uma mulher ou outra que pode cometer, mas o homem, nessa parte, é uma violência. Então, quando você se vê diante de um ser desse, como eu vi, você se sente nu, Ilza. Você não se sente homem ou mulher. Você sente aquele amor entrando em você, e o que eu descobri em algumas vezes? É tanto amor que vinha que me desequilibrava, Ilza. Como é que eu vou explicar isso? O grande amor desequilibrava a mim, eu não aguentava. Era muita areia para o meu caminhão. Então, a tendência natural, você de frente com uma entidade dessa, é você chorar. Desaba todas as barreiras que você tem. Então, teve uma vez que eu estava muito cansado, trabalhando bastante, né? Estava bem esgotado mesmo. E aí, numa das saídas que eu tenho durante o sono, eu fui levado até o Egito, o duplo, o astral do Egito. E dentro de um templo, no duplo, estava uma mulher personificando a deusa Ísis, morena, paramentada, que era essa entidade corporificada, e as pessoas iam até ela para receber energia. E quando eu cheguei perto, tinham dois guardiões, dois homens fortes, mulatos, que não deixaram eu passar. Ela, de lá, mentalmente, falou, deixa passar que ele é meu filho. E aí, Ilza, eu entrei, na hora que eu cheguei perto dela, não havia o que fazer, eu botei minha cabeça no colo dela. É um negócio assim que você não tem como explicar. É uma emoção, botei ali, fiquei, ela começou a me energizar e me falar palavras, e falou assim, daqui a pouquinho seu corpo vai puxar você embora, seja feliz. E eu voltei totalmente recuperado para o corpo. E teve uma outra vez, Ilza, o Rama, o meu cachorrinho, era pequenininho, eu estava alguns meses com ele, eu nunca tinha tido um cachorro, já tinha tido gato. E eu dava tudo para o Rama, até sorvete, biscoito, você chegou a ver, pequenininho. E aí, numa das vezes, eu estava deitado na cama com o Rama, tive uma saída do corpo e me vi nesse ambiente do Egito, no extrafísico, né? Novamente essa presença, novamente eu me arriei no colo dela, não há, é uma reação, você não tem, eu queria ver alguém mais mental, pesquisador que diz que não domina emoção, de frente com uma coisa dessa na prática. Você ajoelha, ninguém te pede, você faz aquilo, e aí ela novamente me aplicou um passe na cabeça, falou assim, está na hora de você voltar para o corpo. E olha lá o que você anda dando para o seu cachorro. Ilza, ela sabia até isso. Aí eu fui puxar daquela sensação de repuxe, que você tem uma sensação de queda de alta altura, e caí dentro do corpo, encaixei. Na hora que eu encaixei, o Rama estava me lambendo o rosto para eu acordar.
E aí ela sabia que eu estava dando coisa que não podia. E eu falei, caramba, eu preciso acertar a comida do cachorro, porque até a mãe divina está consciente que eu não posso dar sorvete para ele. Também sorvete pro cachorro, Wagner, já é demais. Eu estava tendo experiência, né? Primeiros meses com ele. Se eu der sorvete para ele, ele não come mais nada, só quer sorvete, mas aí faz mal. Oh, tá vendo? Eles não é Aliás, ele nem está por bobo. aqui. Não, não. Cadê você? Daqui a pouco ele vem aqui, eu mostro para você. Certo. Pois é, mas é isso. Então, quanto mais a gente está conectado, né, com o sagrado feminino, que às vezes a pessoa pensa que o sagrado feminino também é essa coisa, né, de você estar se maquiando, estar se arrumando, também faz parte, mas você está conectado com esse amor que é o sagrado feminino, né? Oi, Rama! Olha aqui o Você Rama. conhece? Olha lá a Ilza Rama, olha. A Ilza conheceu o Rama, era pequenininho, o Rama já está com 12 anos. Olha lá a Ilza É, Rama, lembra já dela? Olha. faz tempo. Ô Ilza, se É você isso. quiser abrir para o pessoal fazer pergunta, considerar alguma coisa, tá? Estamos aí à Bom, vontade. se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveita aí que o Wagner está aqui para responder tudo aí. Vamos E lá. aqui também, Ilza, você que mora em Salvador, né, você sabe, a presença, a força do arquétipo de Iemanjá aqui no Brasil, notadamente em Salvador, sabe? E também das outras divindades, Oxum, né? Mas a presença de Iemanjá aqui no Brasil é uma coisa impressionante também. Eu tive muita ajuda ao longo dos anos, Ilza, de entidades que operam no astral da Umbanda, em saídas do corpo que eu ia para poder aplicar passe em entidades pesadas, ou desmanchar trabalho de magia pesada, entidades da Umbanda me ajudando, ligada a Iemanjá. Teve uma vez, eu já morando aqui nesse apartamento, no bairro da Saúde aqui em São Paulo, então eu Uhum. subindo 2 ruas para cima, eu estou ali na avenida principal, onde tem um metrô. Então tem a Estação da Saúde, a próxima é a Estação Praça da Árvore, e logo depois a Estação Vila Mariana. Ilza, uma das madrugadas eu acordei projetado na avenida do metrô, que é a Avenida Jabaquara, o pessoal aqui de São Paulo conhece, voando no ar, tá? A uns 3 metros de altura, 4 mais ou menos, e havia comigo, invisivelmente, uma presença que era um índio desencarnado, na verdade um caboclo, não um índio lá da Amazônia, um caboclo, alguém que era filho de índio e cresceu na natureza por cima de mim, né? Eu percebi a presença dele, só via ele mentalmente, eu voando e ele em outro nível voando. E aí a gente passou em frente à Praça da Árvore, tinha um lugar lá, que eu não vou localizar aqui para as pessoas não saberem, que tinha um grupo de entidades, que é um lugar ali que tem vários lugares de programa na Praça da Árvore. Então, quando eu passei, eu acho que eu estava muito condensado, um grupo de entidades pesadas que fica ali na área me viu, e eles começaram a correr, porque eles não voam, são entidades bem, bem densas. Então imagina a cena, eu voando e os caras aqui embaixo correndo e me arremessando energia pesada, que para mim se afigurava como petardos, pedras energéticas vindo na minha direção, mas aquilo me atravessava, não pegava. E aí, aquele ser, aquele índio de outro plano falava assim, se você quiser ganhar altura para ficar mais sutil, concentra no nome de Iemanjá, que é como se fosse um mantra. E eu comecei a repetir o nome de Iemanjá na minha mente e ganhei uma altura e fiquei altamente sutil e tive uma experiência muito rica usando o nome de Iemanjá como um mantra numa projeção. Por isso que é bom a gente ter uma mente universalista aberta, porque quando você sai do corpo, você vê seres de todas as procedências, e se você está equilibrado, respeita tudo, você é ajudado por seres diversos. E eu recebi muita ajuda da falange de Iemanjá ao longo da minha vida. É, é interessante porque, né, são energias que se complementam, na verdade, né? Não existe essa separação. Essa separação quem faz somos nós. É o nosso Sim, ego que começa a nomear e separar e dividir, né? sim. Mas a energia, ela está permeando tudo, envolvendo tudo, e tudo é amor. Não importa o nome que se dê, né? Vamos lá. E aí, alguém fez Escrever. alguma pergunta? Não, até agora não. Então ótimo, a gente vai conversando. Tem Vai ótimo. também, Ilza, na natureza, se a gente perto de cachoeira, perto de rio, das matas, tem entidades também ligadas, por exemplo, a Oxum, que trabalha com energia de água, de cachoeira, e na Umbanda também tem o arquétipo de Nanamburuque, a anciã,
sabe? Aquela que trabalha, por exemplo, a energia dos pântanos, dos charcos, porque o pântano, por exemplo, um charco, eles têm sua função no ecossistema de reciclar, decantar as coisas, né? Então, a Nanamburoquê é aquela que leva as coisas ruins para as profundezas para decantar, transmutar e aí liberar. Ela é considerada a senhora dos portais, porque ela deixa para baixo o que é pesado e libera o espírito leve para outro plano. E também aqui, nas atividades espirituais que a gente tem, Ilza, agora, nessa época de pandemia, a gente não pode se reunir materialmente, então a gente tem um trabalho toda quarta-feira, às 17h30, antes do grupo de estudo, nós somos 15 pessoas e irradiamos energia numa das salinhas lá do IPPB. Então, ali nessa irradiação semanal que a gente faz para a humanidade, invisivelmente, surgem seres espirituais de todas as áreas que vão alternando na cobertura espiritual. Então, tem um grupo de entidades que opera sobre o astral da Amazônia, ligado à parte indígena, e de vez em quando são xamãs extrafísicos daquela tradição, que às vezes aportam uma energia lá da Amazônia para nós aqui em São Paulo, porque do mesmo jeito que por essas correntes aéreas vem a umidade da Amazônia, que desemboca chuvas aqui no Sudeste, né? E por isso a importância da Amazônia, por causa desses rios aéreos, né? A água, sabe, a aglomeração, a condensação vem de lá da Amazônia e chega até a atmosfera do Sudeste, por isso a gente tem que preservar a natureza, mesmo estando na cidade. Então, eles mandam o duplo dessa energia junto para proteger a gente também e desmanchar trabalhos pesados. E existe um grupo que não se deixa ver, Ilza, são xamãs, são mulheres, tá? Das tradições indígenas do Brasil. Elas não se deixam ver, elas ocupam um lugar no astral da floresta amazônica secreto, não se chega lá sem permissão. Mesmo que você tenha uma saída do corpo, você não tem como chegar lá só se elas permitirem. E muitas vezes nos trabalhos que a gente faz, essas mulheres em silêncio começam a cantar canções indígenas, vem uma energia úmida, se molhada, em cima da gente na reunião. Essa energia interpenetra espíritos doentes que estão ali para receber energia e são levados por essas energias. E elas não se deixam ver, são bem secretas mesmo. Até hoje, um dos xamãs que faz a conexão me prometeu que ele ia me levar até lá, mas até hoje eu não tive mérito para chegar até o lugar onde elas estão, que eu gostaria muito de conhecer. Quem sabe elas estejam, de alguma forma, sabendo hoje da live, né, sobre a espiritualidade da mulher, quem sabe aí quebra o galho e fala, está na hora de deixar ele vir aqui, e aí se eles me levarem, eu conto aqui numa outra oportunidade. Sim, senhor. Ô, Wagner, tem algumas perguntas aqui. A Mandala, ela pergunta se é karma o que as mulheres da Índia passam. Deixa eu ver se tem... Olha, diga. Olha, não somente as mulheres da Índia, né, mas algumas culturas acabam massacrando muito mais a liberdade da mulher. Eu não vou entrar no mérito daquilo, porque cada cultura tem seus valores, né, Ilza? E a gente de fora, de outra cultura, não tem como mensurar o que se passa naquela cultura. Mas a Índia, infelizmente, é um dos países que tem mais número de estupros. E muitas vezes as pessoas não vão na cadeia, não vão para a cadeia por isso. Sabe, fica uma coisa, uma permissividade. A Índia perdeu o sagrado feminino dela ao longo do tempo, inclusive pela questão dos arianos terem entrado na Índia e terem submetido, né, os povos nativos de lá e assumido uma coisa mais machista, vamos chamar assim. Então as mulheres da Índia passam um sufoco danado. Quem reencarna na Índia como mulher em determinadas questões passa uma problemática. Eu não vou dizer que é karma, mas é uma experiência muito pesada, tá, Ilza? E nós todos, em outras vidas, podemos já ter passado por isso também, né? Isso pode ocorrer no Oriente Médio também, em alguns lugares, e eu não estou aqui para ficar dizendo o que é certo e o que é errado da cultura aonde eu não estou inserido, mas a Índia tem esse problema sério. É um país com mais de 1 bilhão de pessoas, Ilza. Você vê o Brasil tem 240 milhões, olha a zona que é. Imagina um país com 1 bilhão de pessoas já passando disso, né? Uma miséria endêmica, uma coisa pesada. Quando se fala da sabedoria da Índia, não é a Índia de hoje que tem até bomba atômica, está toda hora criando encrenca ali com o Paquistão. Nós estamos falando da Índia da época dos Vedas, dos Upanishads,
do Ramayana, a sabedoria dos rishis da velha Índia. A mesma coisa, o Egito de hoje é muçulmano. Agora, o Egito de milênios atrás é de onde surgiu toda a tradição hermética clássica, que até hoje nós temos ecos na Rosa Cruz, na maçonaria, na gnose, nas ordens herméticas clássicas, aquela sabedoria perene oriunda do Antigo Egito. Não é o Egito de hoje. A mesma coisa, a velha China do Lao Tse, Chuang Tzu, Li Tzu, o Tao Te Ching, não é a China hoje com um regime comunista. Não. Nós estamos falando de uma sabedoria que um dia pairou e que, ao longo do tempo, as massas foram perdendo essa sabedoria e hoje nós temos o eco disso numa ignorância muito grande e as mulheres que estão na Índia pagam um preço muito grande dessa ignorância. Se fosse a época antiga da Índia, não haveria nada disso, mas uma Índia com bomba atômica, né, e escaramuças com um país vizinho, que é o Paquistão, está uma Índia hoje também que abraça um pouco da violência, infelizmente. Tem outras perguntas aqui. Tem duas perguntas que eu acho que não está bem dentro do tema. Eu vou ler e você decide se você quer responder ou não. Né? Como domar os impulsos sexuais? Pediu para não falar o nome. Né? A expressão domar aí é complicada, né? Domar instinto sexual é estranho. Porque domar significa reprimir, né? E não tem como a gente reprimir uma coisa que é natural da sexualidade humana. A pessoa tem que especificar melhor. Eu não sei se ela está falando de impulsos sexuais exacerbados, fora do equilíbrio. Por exemplo, muita gente às vezes me pergunta, Ilza, se é ruim frequentar sites de pornografia na internet. Não é ruim nem bom, porque existe muito moralismo em cima do julgamento dos outros. Mas há um problema que é técnico, não é moral. Uma pessoa fica assistindo um monte de imagens. A mente dela cria formas mentais daquilo que ela está vendo e a aura da cabeça fica toda cheia de formas eróticas. Depois ela vai dormir, Ilza. O que vai acontecer? Entidades vampiras energéticas vão drenar essas formas mentais e essas energias, porque a pessoa está dentro daquela vibe. Então, nesse sentido, essa exacerbação é ruim. Alguém fala, como domar isso? Não assistindo, por exemplo, uma coisa pornô degradante na internet ou ficando viciado em cima disso. Por exemplo, não é domar, é educar. E o que mais educa, Ilza, é talvez a sexualidade em equilíbrio dentro de cada um. E o que a gente sabe? A sexualidade ela pode estar em equilíbrio independentemente da pessoa fazer sexo. É equilíbrio da pessoa. E ela pode estar em equilíbrio no outro por fazer sexo. Ninguém é igual. O que ajuda um pode atrapalhar o outro. Mas dentro da naturalidade, a sexualidade humana é normal. Mas a exacerbação do impulso sexual sem um equilíbrio pode trazer problemas para a pessoa. Certo. A Mel, ela pediu para você falar o que são e para que servem as bioenergias. A Ilza pode responder essa pergunta melhor ainda. Bioenergia, tudo é energia, né, Ilza? Na natureza, todas as coisas são formas de energia. O que varia é o grau de condensação. Então, hoje, a própria ciência moderna diz para nós que matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante, ou seja, tudo é energia em graus variados de condensação, até mesmo o corpo humano. Outrora, em estudos espirituais, todo mundo imaginava que energética era o corpo espiritual, né? E, entretanto, até o corpo humano é energético. Então, quando você fala bioenergia, a palavra energia vem do grego, né? Significa atividade, movimento, obra do verbo obrar. Com energia você constrói, você obra, você se mexe. Sem energia você não consegue fazer nada, não tem força para locomoção. Energia é movimento, movimento é vida. A força de obrar, construir, trabalhar. Energia, a energia é em nós, bioenergia, tá? Uma energia que é a vida, um campo vital. Sem ele, a gente não faz nada. A gente se expressa, respira, come, tudo é energia. E quando a gente aprende a mexer um pouquinho com essa energia, como a Ilza faz tão bem, a gente consegue melhorar uma série de coisas. Fazer milagre, não, mas melhorar um monte de coisa em nós mesmos e nos outros. Daí os curadores, os reikianos, curadores prânicos, passistas da área espírita ou da Umbanda, o aplicador de energia no Jorei, na igreja messiânica, o aplicador de energia no cristianismo que impõe a mão, são todas formas de passagem de energia. Mas entenda,
até o corpo humano é bioenergético, uma expressão de vida cheia de energia. E o que a gente pensa e o que a gente sente repercute neste campo humano que a gente está vivendo no momento. Isso é bioenergia. TCF pergunta a você o que fazer quando acordar com catalepsia e sempre ter espírito no quarto. Sintonia resolve ou alguma... Deixa eu ver aqui. Não, mas é isso. O que fazer quando acordar com catalepsia e com espírito o seguinte, se houver presenças espirituais no quarto, não é por causa da paralisia, que é a catalepsia que ele está chamando isso, que é aquele sintoma clássico, que a pessoa acorda e não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar para chamar alguém, não consegue, está totalmente paralisada, porque o metabolismo cardiorrespiratório está baixo, as ondas cerebrais também estão baixas, a pessoa desperta num estado alterado de consciência. Como ela não sabe o que é aquilo, a reação é o medo, e o medo faz disparar uma descarga de adrenalina instintiva do corpo, que é o medo do desconhecido, e a pessoa está ali paralisada e de repente assim, acorda, ou melhor, volta para a vigília num estado alterado com taquicardia. Então, o que acontece? Neste momento, o campo energético da pessoa não está totalmente encaixado. Junta que o metabolismo está baixo, as ondas cerebrais, ela não consegue se mexer. Se ela ficar quietinha, ela pode experimentar flutuações e dilatações da aura, já entrando aí na área das saídas do corpo. O que acontece, Ilza? Na hora que uma pessoa acorda cataléptica ou com esta paralisia noturna, como os sentidos do corpo humano estão amortecidos, os parasentidos estão um pouco abertos e a pessoa percebe no duplo do ambiente presenças extrafísicas, caso elas estejam ali naquele momento. Então, lembra, Ilza, aqueles rádios antigos que misturavam no dial 2 ou 3 estações? Você estava escutando um programa e ia atravessar, misturava a voz de uma outra rádio. Hoje, nem sei se tem mais isso, mas os rádios antigos tinham, lembra? E o pior, Ilza, você está escutando uma música linda com um solo de guitarra, aí entra um pastor falando que tudo é o diabo, no dial misturando, cortando o solo de guitarra. Né? Você imagina, eu era adolescente, eu ficava irritadíssimo. Às vezes 3 bandas misturadas num dial só. O que acontece? Na hora que a pessoa acorda, nesse estado de catalepsia, é como se ela estivesse misturando 2 percepções num dial só. A parte física dela percebe o ambiente, escuta sons no plano físico. A parte sutil percebe seres em outro plano mesclados, misturados. E muitas vezes a pessoa pensa, Ilza, que o quarto está cheio de gente, ela sai do corpo e não tem ninguém. É que naquele momento a percepção dela está misturando outros planos na percepção. E outra, vozes dentro da cabeça, como se tivesse uma multidão dentro do quarto. Ela sai do corpo e não tem ninguém. No caso da pergunta dele, parece que estão tendo presenças espirituais. O que ele deve fazer? Antes de deitar, não se esqueça disso. Ergue o seu pensamento, vibra uma luz no seu quarto, leia algo positivo, espiritual, na hora de deitar, seja lá que literatura você gostar mais nessa área. Faça uma prece, se você assim desejar, dentro da cultura que você gosta, um mantra, uma vibração, mas não durma sem fazer nada. Enche o seu campo energético do quarto, não durma sem fazer isso. Porque caso sejam presenças negativas, elas vão sair, não vão voltar. Porque essa energia brilhante, eles não gostam, eles gostam de energia pesada. Então, se você manter o seu quarto com uma energia brilhante, eles não chegam. Outra coisa, não é o fato de estar tendo isso que está atraindo eles. O que atrai presenças, Ilza, é o que a pessoa pensa, o que ela sente, o que ela faz durante o dia a dia. Às vezes, durante o dia, essas presenças já aparecem junto da pessoa, mas ela não vê. Na hora que ela acorda paralisada, é que ela vai ver que tem presenças. Mas elas não chegaram naquela hora, elas já estavam. Então, é necessário quebrar o padrão que atrai essas presenças. E uma das coisas que mais atrai é o medo. Medo do invisível, medo de presenças. Então, você que fez a pergunta, mente mais firme na hora de deitar, sabe? Vibra algo legal, do jeito que você quiser. Você vai notar que essas presenças vão desaparecer e você pode exercer uma saída do corpo mais tranquila. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Sami fez uma pergunta. As raças extraterrestres também possuem algum tipo de sagrado feminino? Olha, isso é uma pergunta difícil, né? Porque nesses contatos, por exemplo, no meu caso, contatos psíquicos, extrafísicos, você não para ficar olhando nada, mas você sente uma série de coisas. Então, você vê, por exemplo, um ser, um tipo Grey, cabeção, tal,
você olha, eles são iguais, mas você sabe que um é feminino e o outro é masculino. Não é pelo genital, você sente a emanação. E aquelas que são femininas têm uma emanação de mãe. É incrível isso. Não dá outra. Se você tem uma bola de luz na sua frente, como é que você vai saber se é branca, negra, amarela, vermelha, alto ou baixo, homem ou mulher? Entretanto, você sabe que é uma presença do sagrado feminino. Pela energia, pelo sentimento que você sente, você sabe. E numa escala maior, isso vai deixar de fazer diferença para nós quando a gente encontrar unidade entre ambos. O sagrado feminino e o masculino um só, que é o divino em tudo, que não tem sexo, altura, mas simplesmente é amor e unidade. Tem uma outra pergunta aqui também interessante, de Adriana. Ela pergunta, eu não sei se existe essa estatística, e eu não acredito, mas deixa a Wagner responder, né? Mulheres têm maior dificuldade para se projetar? E por que há mais autores homens famosos? Na verdade, isso é um mito. Não tem nada a ver a saída do corpo, independente de sexo, de idade, de profissão. É inerente. Eu vou explicar de uma outra forma. Ilza, a morte é uma saída do corpo, não é? Definitiva. Sai todo mundo, homem, mulher, alto, baixo, criança, mostrando que isso aí é de todo mundo, tá? Agora, ela está certa numa coisa. A maioria dos autores na área de projeção, isso considerando a literatura internacional, é de autores homens. E isso é explicável. Por quê? Quando que saiu a primeira obra de projeção astral? 1908. Era um livro chamado In the Beginning of Seership, na Inglaterra, um inglês bem arcaico, vitoriano, O Início da Pureza, de Vincent Newton Turvey. Porque até o século XIX não havia literatura específica de projeção astral. Eram livros que continham capítulos. O livro dos espíritos, um capítulo, que é o capítulo 8. Um livro de teosofia, um livro de ocultismo. Haviam capítulos. Então, de 1908 para cá, quer dizer, praticamente 100 anos, começou a literatura urbana de projeção fora do contexto místico, né? O contexto mais dos relatos. Então, foram surgindo alguns projetores e autores famosos. Sylvan Muldon, Irã, Oliver Fox e tantos outros autores. Então, como eu tinha falado antes, a história é machista, né, Ilza? E imagina, esses autores homens tiveram dificuldades em suas épocas, década de 1920, 30, 40, porque estavam trazendo à baila um tema que era desacreditado, as pessoas não acreditavam. Imagine se fosse mulher, então, naquela ocasião não seria tão considerada. Então, muita gente ficava com medo de postar os seus relatos. Então, quando é que a gente vê que aparece nessa literatura de projeção astral as projetoras da década de 1960 em diante? Quem são? Ivone do Amaral Pereira, na área espírita do Brasil, que era minha amiga, inclusive, se a gente fizer essa outra live sobre as mulheres, eu vou contar a história da Ivone Pereira, que era uma pessoa, uma médium maravilhosa, tinha projeções incríveis, a Célia Green na Inglaterra, e depois, ao longo das décadas de 70 e 80, foram surgindo autoras femininas. Tem várias, eu posso até mostrar isso nessa outra live, quando a Carol Weibe, que tem um livro de projeção astral muito bom, uma canadense, nós temos vários autores, e muitas pessoas sensitivas eram mulheres ao longo da história. A Ellen Garrett, na Inglaterra, a Madame Piper, nos Estados Unidos. O que acontece é que aqui no Brasil, a literatura de projeção astral não é tão conhecida. Como eu pude ler de tudo em vários idiomas, Ilza, dá para ver claramente relatos de muitas mulheres que não saíram aqui. Mas ela está certa, boa parte da literatura nessa área são homens, mas tem muitas mulheres que têm saídas do corpo e não narraram antigamente, porque hoje está aparecendo muitas autoras e estudantes do tema, hoje uma outra época, né? Mas é que no passado havia um certo medo de exposição ao narrar uma saída do corpo. Que hora é essa? Desculpa, seria legal, Isa, se a gente fizer no Zoom uma outra, eu trago essas projetoras, mostro as capas dos livros dela, mostro o rostinho, conta a história. O que tem, na verdade, aqui no Brasil, a gente tem uma vantagem. Os livros de projeção astral que saíram no Brasil não são lidos lá fora, nos Estados Unidos e na Inglaterra, por poucas traduções. Mas os livros que saem lá foram traduzidos, uma parte para cá, mas uma outra parte não. Então a gente tem os nossos relatos, ainda somos de fora, enquanto que eles lá têm os relatos dele e não têm os nossos. Eu pude, ao longo do tempo, ler bastante, e muita coisa que saiu em inglês não saiu em português. Autoras, inclusive,
mulheres narrando projeções. Então, aqui no Brasil, é que dá essa leitura de que a maioria são homens. Lá fora também, mas tem muitas mulheres que lançaram lá fora e que não saíram aqui. Tá? Numa outra live, no Zoom, eu posso mostrar essas mulheres aí para vocês. Inclusive, uma delas sou eu que não falo das minhas projeções. E não escrevo. Wagner, nós estamos com o tempo já quase, né? Já 20, 40, 20, 50, e aí o Instagram não é como o YouTube que a gente pode ficar, né? Tem o tempo certinho para a gente encerrar. Então, tem algumas perguntas ainda, algumas que não tinham a ver muito com o tema que a gente estava falando, eu deixei, passei, mas qualquer coisa depois a gente pode responder para o pessoal, né? Mando para você qualquer coisa assim, se você quiser responder. Então, Isa, se você quiser, o mês que vem, abril, a gente pode tirar uma data e aí a gente faz no Zoom, passando simultaneamente no YouTube, e aí a gente faz uma apresentação de uma hora e pouca, aí eu posso mostrar grandes mulheres da história e o trabalho lindo que elas fizeram na espiritualidade. Blavatsky, Annie Besant, Ivone Pereira, tem tanta mulher incrível aí ao longo da história e é muito bom poder falar nelas. Tem muita... e as que não apareceram, né? Porque e também as que trabalharam nos bastidores e a gente nem sequer sabe. Pois é, que contribuiu tanto, que fez muita coisa. E hoje em dia muita gente faz também e não divulga também, né, Wagner? Embora tenha muita divulgação de trabalhos e coisa, mas tem muita gente aí que está trabalhando no anonimato mesmo, sem aparecer, né? Na verdade, o importante sempre é o que a pessoa está fazendo enquanto ela está encarnada, né? Ela tem pensamento, emoção e energia. O que você está produzindo? Tá? Muita gente pensa que espiritualidade é você fazer coisas grandiosas. E, na verdade, Ilza, nós temos uma vida inteira, somando os dia a dia, com coisinhas pequenas que a gente vai melhorando, somando milhões de coisinhas pequenas dos dias ao longo de uma vida inteira, vai dar uma grande vida. Sabe, as maiores experiências são as pequenas que a gente não nota. É onde a gente escorrega mais fácil, né? Então, alguns podem trabalhar no anonimato ou não serem conhecidos, isso não é importante. O importante é se a pessoa está feliz com ela, se ela irradia alguma coisa boa, né? Algumas pessoas, devido ao próprio trabalho que fazem, acabam aparecendo um pouco porque tem a função de, como elemento de comunicação, veicular algo para mais gente, porque forma opinião dentro da área que trabalha. Mas tem muita gente que não aparece, melhor do que a gente, inclusive, Ilse. A gente nem está sabendo. E, de repente, elas estão mandando energia para a gente chegar em público e falar algo legal e clarear alguma coisa. Então, não é importante se a pessoa está no anonimato, ou se está... importante se ela está feliz com o que ela faz, se ela está bem, se a atitude dela é positiva, em geral, nas coisas. E como eu sempre falo, Ilse, não adianta nada estudar espiritualidade se não for para ser feliz. Se não estiver feliz, tem algo errado. Exatamente. E também, assim, né, quando a mulher, né, o homem também, né, está exercendo as suas funções do seu dia a dia, né, a sua vida diária, ela está em conexão com esse sagrado, né, tanto o sagrado masculino como o sagrado feminino, né, porque tudo na vida é sagrado. Né? Sim, sim, sim. Tudo é sagrado. Nós, inclusive, né, somos sagrados. Sim. Então, Wagner, foi muito bom estar com você novamente, né? Espero que a gente consiga fazer o mês que vem, aí você vê sua agenda, tá, que é muito cheia, né? E aí a gente marca para fazer no Zoom, para você falar mais dessas mulheres aí. Vamos fazer sim, é um compromisso aí que a gente está assumindo com o pessoal que está assistindo, vale a pena falar dessas grandes mulheres ao longo da história, porque deixaram ensinamentos que a gente aproveita até hoje também. Ilza, obrigado, viu? Até mais, pessoal. Muito obrigada, Wagner. Fique com Deus. Foi uma alegria grande. Um abraço, legal, pessoal. Muito obrigada por terem vindo, por terem participado, perguntado. É muito bom estar aqui, poder fazer esse trabalho com vocês. Muito obrigada. Até mais. Tchau, Wagner.